Salve pessoal, vamos falar hoje sobre criação de subredes. Para que servem as subredes? Para que a gente possa aproveitar de uma maneira melhor um único endereçamento, uma única faixa que a gente tem de endereçamento IP, para que a gente possa quebrar em outras e tornando assim redes distintas e otimizando a utilização dos endereçamentos, ok? Vamos ver como é que funciona isso daí hoje, vamos trabalhar aqui. Primeira coisa, eu preciso de uma situação, de uma topologia onde eu vá olhar e falar assim, bom, eu preciso atender tal coisa de tal maneira. Quando eu falo que eu preciso atender de tal maneira, eu vou ter que olhar um desenho, uma necessidade e falar, bom, eu preciso de tantas redes. Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Olhando a topologia, eu falo, quantas redes eu preciso aqui? Eu tenho que saber identificar isso. Nesse caso aqui, a gente vai olhar e vai falar o quê? Bom, aqui é uma rede, aqui é outra rede e aqui é outra rede. Então eu preciso de 3. 1, 2, 3 redes. Joia? Porém, eu tenho um único endereço, uma única faixa de endereçamento IP, uma única rede. E eu preciso de 3. Uma só não me atende. Então eu vou quebrar essa rede em mais redes para poder atender essa necessidade aqui. A máscara padrão que eu tenho para essas é de 24 bits. Então, se é 24 bits, é o quê? 255, 255, 255, 0. Note que eu tenho 3 octetos preenchidos e eu tenho um octeto liberado. Dentro desse octeto, eu vou pegar e eu vou quebrar ele, vou abrir ele, os bits, e vou pegar emprestado quantos bits forem necessários. Aí, então, eu vou ter que dividir. A partir do momento que eu pegar bits emprestados, eu estou dividindo aquele octeto em uma parcela de host e uma parcela de rede, tá? Já vamos ver aqui como é que é isso. E a gente identificou que são 3 redes, certo? Então, eu vou pegar quantos bits emprestados? Para cada bit emprestado que eu pegar, eu vou elevando a potência 2 para poder encontrar a quantidade que vai me atender. Então, no posicionamento que eu tenho aqui, esse bit eu conto da seguinte maneira. 2 vezes 2, eu tenho 4. 4 é maior que 3? É, me atende então. Pego emprestado bits daqui, ó. Esse e esse. Peguei 2 bits emprestados. Primeira pergunta quando a gente fala de subredes, então. Quantas redes eu preciso? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Já identificamos aqui que nós precisamos de 3 redes, certo? Segunda pergunta que eu faço. Quantos bits eu preciso pegar para atender essas redes? Aí eu entendi que já que eu preciso de 3 redes, então eu faço a conta. 2 vezes 2, 4. 4 me atende? Atende. Então, são 2 bits que eu preciso. Terceira pergunta. Qual foi a máscara nova que foi criada? Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando no último octeto liberado da máscara. Confere? Então, se a gente está trabalhando no último octeto liberado da máscara, isso quer dizer que ela mudou. Agora ela não é mais 24, que é o padrão. Ela é 24 mais 2 que eu acabei de ocupar. Essa nova máscara, então, vai ser barra 26, certo? E não é mais também 255, 255, 255, 0. Agora ela passa a ser 255, 255, 255, e os 2 que eu peguei aqui, ele tem qual valor? 128 e 64. 128 mais 64 é igual a 192. Então, a máscara nova para a rede que eu estou criando aqui, para essas redes que eu estou criando, é 255, 255, 255, 192 e não mais 0. Lembra que eu falei para vocês, lá desde as primeiras aulas, o seguinte, entenda que para esse momento é assim, o padrão é esse, vai funcionar. Quando a gente for falar de subredes, aí vai mudar um pouco a história. Começou a mudar agora, beleza? Então a gente já encontrou quantas redes, quantos bits, qual a máscara e como que ficou a máscara ali. Beleza. Agora eu preciso identificar quais são as redes. Então, recapitulando. Quantas redes eu preciso, quantos bits eu preciso, como fica a minha máscara e agora quais redes, não quantas, quais são essas redes.
Para isso a gente vai fazer uma composição, tipo uma matriz, aqui falando de zeros e uns. A gente liga e desliga os bits. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Isso daqui a gente já falou em outros momentos, a gente já conversou sobre isso, já estudamos, então não vou ficar retomando isso daqui. A matriz tem que ser montada. A partir do momento que a gente começa a fazer isso daqui, a gente dividiu a nossa máscara em duas partes. Essa primeira parte é referente à rede, ou network, e essa segunda parte aqui, referente a hosts. Ok? A quantidade de hosts que eu posso endereçar a partir dessa máscara aqui. Então eu posso criar 2 vezes 2, 4 redes. E posso ter dentro de cada uma dessas redes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 hosts. Na verdade, eu tenho 64 endereços. Eu vou pegar 64 menos 2, que vai dar 62 utilizáveis. Úteis. Tá? Utilizáveis. Por que eu tiro 2? Porque o primeiro que eu vou ter é o ID da rede, é a identificação dela. E o último vai ser o broadcast, que é aquele que a gente não configura em lugar algum. Ok? É aquele endereço utilizado para poder localizar outros endereços que não estão na tabela CAN e por aí vai, que a gente já estudou também. Joia? Então, se eu tiro 2, eu tenho 62 úteis ou utilizáveis. Vamos agora descobrir, então, quais são essas redes. Aqui, ó, eu não tenho nenhum bit 1, eu não tenho nenhum bit ligado, não tenho nenhum bit com valor. Então, ela vai ser a 0. Ok? Aqui eu tenho um bit 1 na 64, então é a rede 64. Aí eu tenho aqui o bit 1 ligado no 128, então é 128. E aqui eu tenho o bit no 128 e 64 ligado, que então é 192. Ok? E isso daqui, ó, já mostra para mim aquela situação da máscara. Eu peguei aqui, ó, 128 mais 64 para gerar a máscara, que é 192, e aqui no final é a minha última rede, coincidentemente. Beleza? A gente vai entender mais sobre isso, vai discorrer mais nos outros assuntos, nos outros exercícios. Tá bom? Bom, eu já descobri quantas redes, eu já descobri quantos bits, já descobri qual a nova máscara, já descobri quais são as redes, e agora a próxima pergunta. Qual é o endereço utilizável, o range, o intervalo utilizável para cada uma dessas redes? Vamos só lembrar aqui, ó, que para cada rede a gente tem um broadcast. A gente tirou daqui 2 endereços, o do ID e o do broadcast. O broadcast sempre vai ser o último endereço antes da próxima rede. Beleza? Então se a gente ver aqui, ó, a próxima rede depois de 0 é 64. Então o broadcast aqui é 63. A próxima aqui é 128. Então aqui é 127. A próxima aqui é 192. Então o broadcast aqui vai ser 191. E aqui nessa situação aqui do 92, que é a última rede, a gente vai colocar mais o 64 que está aqui. Vai acabar chegando aonde? Em qual endereço? 255, que é o máximo que a gente pode ter aqui. Ok? Na verdade é o seguinte, vamos fazer a conta aqui. 192 mais 64 vai dar 256. Só que como a gente tira 2, são 254 utilizáveis. Então vai ser do 193 até o 254 utilizável, sendo que o 255 vai ser o broadcast. Beleza? Fechou aqui? Então a gente descobriu agora quais são os IDs e quais são os broadcasts. Beleza? Feito isso que a gente descobriu qual é o ID e qual é o broadcast, agora está fácil da gente descobrir qual é o range, qual é o endereço, qual é a faixa de endereçamento que a gente pode ter em cada uma dessas redes para poder distribuir nos hosts de cada uma delas depois. ID 0, broadcast 63. O que está entre esses dois?
1 é o primeiro utilizável, 62 é o último. Só isso. Não complica, não inventa. É isso. 64 e 127, o que está no meio? Está o 65 e o 126. 128 e 191. Está o 129 e o 190. 192 e 255. Está o 193 e o 254. Acabou. É isso aí. Beleza? O que a gente descobriu então fazendo essas contas? Recapitulando. Quantas redes eu preciso? Descobrimos. Quantos bits eu preciso? Descobrimos. Como fica a nova máscara? Descobrimos. Qual é o ID das redes? Quais são os IDs das redes que foram criadas? Descobrimos. E qual o intervalo de cada uma delas utilizáveis? Quais os endereços úteis, os endereços utilizáveis de cada uma delas? Descobrimos também. E aí, como é que a gente aplica isso agora? Porque o que eu falei é que para atender essa topologia eu precisava de 3 e eu só tinha uma, certo? Então agora a gente vai aplicar aqui. Vamos pegar a primeira, a segunda e a terceira. A primeira rede que a gente vai colocar aqui é aquela de ID 0. Todo mundo aqui, ó, vai ser 200.20.10.x/26. Por que eu coloquei ponto .x? Para a gente começar a diferenciar e não fazer confusão de uma rede, uma sub-rede criada com o host da rede padrão. Como eu já falei, olha só. Se eu pegar 200.20.10.128/24, é completamente diferente de 200.20.10.128/26. Final 128 e máscara 24 é o endereço de host. Final 128 com máscara 26 é uma rede, é o endereço de uma rede. Não coloca na configuração de uma máquina, de um gateway, de uma interface, não coloca. Beleza? Então tá bom. Agora, como é que a gente aplica isso lá, nessa rede aqui? Eu posso pegar dessa primeira rede e colocar que esse computador aqui, ó, vai ser 200.20.10.10, como a gente faz normalmente. Tá? Estamos falando da rede 0. E o IP10 está dentro desse range, que vai de 1 a 62. Então 10 está aqui dentro. O gateway aqui pode ser o 1, como a gente costuma fazer. É um costume, não quer dizer que sempre tenha que ser o primeiro, porque só assim vai dar certo. Mas é uma maneira da gente colocar e não esquecer qual é o endereço que vai ser utilizado e replicado em todas as máquinas para ser o gateway padrão, para levar a gente para outras redes. É uma prática, uma boa prática somente. Tá? Aqui vamos utilizar a segunda rede, a 2 ali. A rede 2 é o quê? Ela é 200.20.10.64. Essa é a rede, 64. Aqui a gente vai colocar 2 endereços dessa rede, um em cada roteador. Então eu posso utilizar, por exemplo, o 65 nesse aqui, e eu posso utilizar o 126 nesse outro aqui. Está dentro do meu intervalo, sem problema. O que eu não posso colocar aqui? 10 eu não posso, 20 eu não posso, 130 eu não posso. Por quê? Porque está fora desse escopo aqui, ó, dessa rede aqui que a gente está conversando agora. A gente está falando dela, só dela. Beleza? Agora aqui a gente vai usar a terceira rede. Nessa terceira rede aqui, que é a 128, vai ser o quê? 200.20.10 e alguma coisa dela aqui, ó. Esse intervalo. Então eu posso colocar que essa máquina aqui, por exemplo, vai ser 195, por exemplo. Tá? E o meu gateway, eu estou mantendo a prática do primeiro endereço da rede, vai ser 193. Entenderam? Só que todo mundo aqui, na hora que você for configurar lá no simulador, você vai colocar assim, ó, endereço da máquina, 200.20.10.10, e a máscara vai aparecer 255, 255, 255, 0. Não.
Você vai apagar aquele 0 e vai colocar o quê? 192. É a tua nova máscara. Beleza? Do mesmo jeito que você fez para os outros. Você pode olhar a topologia e falar assim, pô, mas é todo mundo 200.20.10. Só que a máscara é 26. São sub-hits. Beleza? Pessoal, é bem tranquilo. Não tem muita complicação. Eu vou fazer um videozinho depois também mostrando como que a gente aplica isso daí. Mas a maneira como a gente faz a conta é essa daqui. De acordo com a quantidade de redes que a gente tem, que a gente precisa, a gente vai pegando os bits, a gente vai adequando e aí a gente vai fazendo. Tá bom? Valeu, gente. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês e vamos fazer os exercícios aí. Abraço!